Como ouvimos no início da missa, hoje nós estamos celebrando a memória da bem-aventurada Chiara Lucci, que foi uma jovem que viveu na Itália, cidade de Sassello, depois se mudaram, e quando tinha seus 17, 18, depois 19 anos, ela foi acometida de um sarcoma e veio a falecer. Uns anos atrás, eu tive a graça e a oportunidade, junto com outro sacerdote, de ir visitar a casa de Chiara e me encontrar com sua mãe. E antes de chegarmos lá, aconteceu um fato muito engraçado, mas que faz entender o espírito de onde aquela santa foi gerada. Nós combinamos com o pessoal da comunidade lá, que tem a casa, então eles fazem uma espécie de uma acolhida para os peregrinos, que nós iríamos passar 2 dias visitando o lugar. E um casal da paróquia, seus 60 e poucos anos, ficou de nos buscar. Nós fomos de ônibus, Padre Alex e eu, até uma cidade parecida assim com Picada Café. O ônibus ia até ali, o pessoal ia descer para nos buscar e depois nos levar para a cidade. E quando chegamos na parada de ônibus, tinha um casal num carro tentando colocar um quadro, uma coisa enorme dentro do carro, e os dois meio que discutindo, o casal. E eu pensei, é esse casal. O que aconteceu? Eles ficaram de nos buscar e a esposa, ela tinha uma amiga na cidade, como na Picada Café, e a amiga disse, pega uma coisinha aqui que eu tenho para te dar. Só que era uma coisa tão grande que para botar no carro tinha que dobrar o banco, e aí ou levava o que ela deu ou nos levava. Não tinha como levar as duas coisas. E aí o senhor foi se apresentar e disse, padre, eu sou fulano de tal, eu sou membro da congregação dos maridos mártires e eu sou o fundador. Tem 30 e poucos anos que eu estou vivendo esse martírio. A minha esposa veio buscar o senhor e botou uma coisa que agora não tem como eu te levar. Moral da história, eles levaram o quadro para casa, voltaram, nós esperando lá, um calor, e aí depois a gente foi. Mas por que eu estou contando isso? Porque depois esse casal ficou conosco e nos acolheu muito bem, e foi de fato uma experiência muito bonita. E numa dos caminhos que fazíamos, o senhor nos disse, sabe, padre, a Chiara era uma jovem da nossa paróquia. Ela fez catequese com todo mundo, ela fez parte do grupo de jovens com todas as meninas, estava ali na missa sempre, e a gente tinha muito carinho por ela, mas como tinha de todas as meninas, né, assim, da comunidade. A gente só foi entender a santa que ela era quando a doença veio, porque quando foi pedido para ela a fidelidade do amor, ela soube ser fiel. E aí foi que a gente entendeu quem a gente tinha na nossa paróquia. E ali eu entendi uma coisa muito bonita que, de novo, a santidade, ela não faz muito barulho. Ela não tem algo de tão extraordinário. Ela sabe viver a grandiosidade nas coisas de cada dia. Chiara foi uma menina que nasceu em 1970, os seus pais não conseguiam engravidar, mas o seu pai Ruggiero, ele era inconformado com isso, porque ele dizia que um casal precisa do dom da vida, e ele pedia ao Senhor. E tem um santuário perto da casa deles, e ele já tinha ido lá pela 1000ª vez, e quando foi lá pedir de novo essa graça, depois de meses, a sua mulher estava grávida. E quando eu tive a oportunidade de entrar lá no quarto de Chiara e conversar com a mãe dela durante muitas horas, a sua mãe dizia que quando ela teve a Chiara, ela disse, padre, é uma experiência e uma coisa que eu não sei dizer, mas é como eu tivesse a certeza de que a minha filha era minha, mas não era minha, era de muito mais pessoas. E sua mãe falava que a sua vida, no fundo, foi uma vida normal, de uma criança normal, claro que com alguns momentos em que se percebia um coração mais generoso. Teve um Natal que fizeram uma campanha para dar os presentes para as crianças, e quando ela chegou no quarto, a Chiara tinha feito lá a sua sacolinha de presentes,
E a mãe reparou que ela tinha pego as melhores bonecas e posto na sacola. E ela disse: mas Chiara, essas são as que tu mais gosta. E ela disse: mas é para Jesus, né? Se eu vou dar de presente para alguém, é para Jesus. Então ela entendia já como menina tudo isso. E quando depois, já jovem, o que Chiara tinha de muito particular? Um amor por 3 coisas. Um amor pela Eucaristia, um amor pelo Evangelho e um amor pelos amigos. Ela sabia ser amiga dos seus amigos. De fato, ela vivia essa alegria dos jovens numa amizade que sabia gerar amizade. Depois era uma menina que não perdia a missa de domingo porque amava o Cristo na Eucaristia. Mas amava também o Evangelho porque ela dizia que ela queria colocar o Evangelho na vida. Então ela se perguntava hoje, nessa vida que eu estou vivendo, onde é que eu posso encarnar o Evangelho? E ela fez isso tudo por quê? Porque ela aprendeu um patrimônio. Na igreja a gente não é cristão sozinho. A Chiara, ela fez parte de um movimento chamado Focolares e junto com a fundadora, Chiara Lubick, ela mantinha, escrevia cartas, enfim. E numa dessas cartas a Chiara Lubick disse para ela: tu és uma luz. E por isso ela começou a se chamar Chiara Lute, aquela que ilumina. Uma menina que ilumina. Mas como disse daquele senhor lá no início, ele falou, foi justamente quando veio a doença que ela mostrou para nós a vida cristã. Imagina uma menina que começa a sentir dor no ombro depois de fazer um pouco de jogo de tênis, vai fazer um diagnóstico e descobre que tem câncer já com metástase e portanto não tinha muito tempo. Ela vai com sua mãe para um lugar para fazer um tratamento e sua mãe conta que ela tinha entrado na casa, a mãe quis puxar uma conversa, ela olhou para ela e disse: agora não. Entrou no quarto e 25 minutos depois ela voltou e disse: agora podemos conversar. Naqueles 25 minutos, o que ela fez? Ela entendeu a gravidade do que estava acontecendo, ao mesmo tempo se colocou diante de Cristo, e foi um momento em que ela entregou a sua vida e suas dores ao Senhor. E depois daquilo ela fez um caminho de profundo amor a Cristo na cruz, a tal ponto de que ela pedia para não tomar os analgésicos quando sentia dor, para poder oferecer tudo isso a Cristo. Ou seja, ela oferecia suas dores ao Senhor, ela oferecia aquilo que ela tinha para o Cristo. Ao mesmo tempo, ela não deixava de ser atenta ao amor que estava ao seu redor. No dia dos namorados, ela pediu que sua mãe fosse na cabeleireira fazer o cabelo. E a mãe dela disse: não, filho, eu estou aqui contigo no hospital, já está numa fase terminal. Ela disse: sim, mas depois a vida continua. E tu e o pai têm que viver o matrimônio de vocês. Falou: então hoje a senhora vai no cabeleireiro, depois vocês vão sair para jantar e vão viver o matrimônio de vocês. Ou seja, ela podia ficar ali se vitimizando, mas ela gerava amor ao lado dela. Já disse isso outras vezes, mas os seus amigos que iam visitá-la na sua casa, quando ela já estava no leito, iriam consolá-la, mas saíam de lá consolados e animados. A tal ponto que Chiara fez uma coisa que nós olhando parece um pouco estranho, mas que não é. Quando ela sabia já que estava chegando no fim dos seus dias, com uma consciência profunda de que tinha ofertado tudo ao Cristo, ela dizia aos jovens que a vida é como uma corrida de revezamento. Ela disse: eu tive o bastão na minha mão e fiz o meu percurso. Agora eu entrego para vocês, para que vocês continuem a jornada. Isso disse aos jovens. Cada jovem tem que fazer a sua jornada. E quando ela já estava quase perto do fim, como eu disse, o que ela fez? Ela sabia que iam celebrar a missa do dia da sua passagem, da sua Páscoa. Ela ajudou a escolher as leituras, os cantos, a veste. Por quê? Porque ela sabia que o Senhor que tinha amado ela tanto, daria a ela a recompensa daqueles que o amam.
Então ela entendia que a morte não era o fim, mas uma Páscoa, uma passagem. Ela não viveu nem 20 anos, mas entendeu a vida. Alegria, amizade, família. Ela entendeu a dor e ela entendeu a morte. Ela entendeu a fé, ela entendeu o amor. Então hoje nós celebramos uma santa que ilumina nossas vidas. Que as nossas guias sejam iluminadas por Chiara, que ela seja para vocês um caminho seguro nessa estrada da amizade cristã e no caminho que leva para o céu.